Mais uma vez estou aqui diante dessa multidão, diante dessa plateia, dessa multidão, dessa irmandade, porque assim os cultos presenciais não está tendo testemunhança, mas Deus está me dando de contar umas obras aqui, como se eu estivesse dentro de uma igreja, dentro da casa de oração, entendeu, irmãos? Então, para aqueles que vão ver esse vídeo, talvez não viu o outro, então, irmão, eu inicio como se eu estivesse testemunhando diante da irmandade, diante da minha irmandade, diante do meu povo. Então, Deus seja louvado, ou seja, Deus por Jesus Cristo seja sempre e eternamente louvado. Mais uma vez, me encontro na presença de Deus e na presença de todos vós que estão me assistindo, que estão vendo esses vídeos. Mais uma vez, irmão, eu quero contar uma obra que Deus fez na minha casa. Eu morava no recinto de exposição, porque, irmão, aqui eu contei uma obra de pernilongo, mas isso era na outra casa que eu estava, depois que eu saí desse lugar lá, que lá não era um lugar abençoado por Deus, irmão, não era minha casa, tanto é que eu queria mudar de lá de qualquer maneira. Era um recinto de exposição que o prefeito tinha feito uma mudança, me tirou eu de um lugar, né, e me pôs ali, e ali tinha muito pernilongo. Ali Deus não pôs no meu coração de tocar pernilongo, não. Ali eu inventei um fumaceiro lá, e eu tinha uns vidrinhos de gasolina, por causa do serviço que às vezes eu fazia, eu usava gasolina. Então eu pegava, lá para ser recinto de exposição, me explicaram para mim que os excrementos de animal, de vaca, cortar uns pedaços de borracha e misturar no meio, pôr uns pinguinhos de gasolina e pôr fogo, e aquele fogo começa a queimar aqueles excrementos do animal junto com a borracha, aquilo forma um fumaceiro, e segundo ele, não há pernilongo que aguentava e também não há nariz, porque se hoje eu vou inventar isso, eu estou perdida. Mas naquele tempo, minhas crianças eram tudo pequenas, e tudo que o pai fazia era... Então, que as minhas filhas perguntavam para o pai, dá uma olhada lá no tempo se vai chover, como que o pai fosse um meteorologista. As minhas filhas, glória a Deus, sempre teve, e tem até o dia de hoje, uma confiança no pai, ao ponto de dizer, aí ó, eu posso mostrar para vocês aqui, ó, para não mentir, minhas filhas me têm eu como herói, tá lá meu pai, meu herói, tá? Uma das minhas filhas fez assim para mim, então as minhas filhas me têm eu como herói, me tem eu como um homem que, sabe, que tem na vida dele o pedaço de Deus, e minhas filhas confiam. Conta sonho pro pai, ó pai, eu tive um sonho, vê se Deus dá do pai entender sonho, que às vezes Deus me dá de entender sonho. Glória a Deus, glória a Deus. E o pai fazia aquele fumaceiro lá, e aquela quarta-feira a gente foi congregar, e lá na minha casa ficou meu saudoso pai, que depois ainda ia demorar muito tempo para falecer ainda. Depois Deus levou meu pai com 101 anos. Naquela época meu pai tinha o quê? Meu pai tinha, isso foi em 88, 98, 2008, 2018, nós já estamos em 2020, então naquela época, já faz 5 anos que Deus levou meu pai devia ter uns 80 e poucos anos, meu pai ainda era forte, meu pai lia sem óculos, e meu pai veio ficar na minha casa, um dia ali é um recinto de exposição, casa grande,
Meu pai estava hospedado lá em casa. E meu pai ficou com as minhas meninas. E eu fui com a esposa congregar. E tinha os irmãos que moravam ali naquela região. E ainda no caminho, ainda Deus me deu de contar. Nós saímos de casa e Deus guarda a nossa casa. Deus guarda nossos filhos. Ainda Deus deu de contar um exemplo que eu não vou resumir, que eu não gosto de contar a obra dos outros, que eu não sei como é que foi. Eu posso cometer algum equívoco. Eu não gosto de contar a obra dos outros, eu gosto de contar aquilo que aconteceu comigo, porque eu tenho como provar, se alguém vir me perguntar. Agora eu conto a obra do outro, eu não sei, eu não vou, como que eu vou provar? Eu não vi, foi contado. Então, irmão, nós vinha contando uma obra, até que diz que Deus guardou uma moça e tal, e Deus guardou a casa dela quando ela ia. Então nós íamos contando aquilo, que nós saímos de casa e Deus guarda a casa. Enquanto isso, na minha casa, a minha filha mais velha, que era a mais espertinha de todas, vendo o jeito do pai fazer aquilo, mas ela não teve a ideia de pingar primeiro a gasolina ali naquela lata que eu tinha feito de 20 litros. Ela não teve a ideia de pingar a primeira gasolina ou molhar um pano. Ela não olhou direito como é que o pai fazia. Ela via que o pai fazia o fumaceiro e ficava andando com aquilo lá para casa. Aí a minha filha pegou, tinha um pouquinho de fogo lá, o pai tem gasolina aí. Aí foi lá, catou a gasolina, irmão, e pegou a gasolina e jogou. A gasolina pegou lá na lata e o fogo veio no vidro e aquilo caiu, irmão, e a lata tombou. E depois que eles me contaram, e nós vinha vindo e Deus fazendo um milagre na minha casa. E aí a gasolina, a lata tombou, aquela gasolina correu por debaixo da porta, foi com direção à cama, ameaçando pegar fogo na beirada da cama. A minha filha junto com a minha sobrinha, que estava junto lá, e agora, e a minha filha falou, não, para nós não morrer entochada, vamos ficar com o nariz aqui na beira da janela. E meu pai tentando abrir a porta e não sabe como, que a porta fechou por dentro e não abria, aquele desespero. E aquele desespero e o fogo lá no quarto. E a minha filha era para morrer intoxicada, né? Eu não sei falar intoxicada lá, né? Morrer com aquela fumaça dentro daquele quarto. Mas ela abriu a janela e enfiou a cara lá na janela para respirar o ar de fora. Imagina, irmão, uns 9 anos de idade, e chamando a outra parente dela, a minha sobrinha, para vocês subir numa cadeira, que não cabia as duas, que ela não conseguia abrir a janela, para minha sobrinha pôr a cara lá, até abrir a porta, para respirar o ar de fora. E Deus guardou a minha filha de não morrer asfixiada naquela fumaça. E eu estou aqui dizendo que Deus é bom e Deus poupou a minha filha da morte, de morrer assim asfixiada. E hoje eu posso dar glória a Deus que por muitas vezes o inimigo tentou matar essa minha filha, desde o ventre da mãe. Hoje ela é esposa de um cooperador muito usado de Deus, e ontem nós congregamos na comum de Latene. E eu estou aqui dizendo que Deus é bom, e glória a Deus, por tudo Deus seja louvado.